Graça e paz, que Deus abençoe vocês. Hoje eu estou aqui para te ensinar a encapar livros. A gente fez um vídeo alguns meses atrás onde eu ensinei a encapar Bíblias, né? O método é praticamente o mesmo, o tipo de plástico é praticamente o mesmo também, tá? A diferença é que o plástico que eu vou usar é um plástico um pouquinho mais fino, mas os moldes aqui dos cortes e tudo que a gente vai fazer aqui para estar encapando é o mesmo, tá? É um método que não foi criado por mim, eu aprendi com o nosso pastor Hernani César do canal Bíblia, a Palavra de Deus. Na verdade, eu aprendi a encapar com ele e também com o pastor Carlos Magaive do Essência da Palavra, né? Então a gente modificou um pouquinho, mas é praticamente o mesmo método. O que eu vou precisar para estar encapando aqui a minha teologia sistemática do Walter Brunelli? Lembrando que é um material de capa dura, tá? Você pode encapar também Bíblias e livros, Bíblias aí com uma capa de tipo um PU, né, um couro sintético, como por exemplo a Bíblia Plenitude, que eu fiz a mesma coisa, eu encapei usando o mesmo método. Lembrando que a Bíblia Plenitude que eu tenho, ela veio com essa capa. E olha só que interessante, uma capinha dessa, que você geralmente compra para colocar nas suas Bíblias, uma capinha dessa aqui é cerca de R$ 5, tá? Eu comprei 6 metros de plástico. Eu gastei R$ 26 comprando 6 metros de plástico. Geralmente o metro é na casa dos R$ 5, R$ 4 mais ou menos, tá? Então, por exemplo, com essa quantidade de plástico eu encapei aí mais de 40 livros, tá? Ainda sobrou plástico. Então, você economiza muito e ainda, na minha opinião, como essas capas aqui, elas geralmente entram poeira, né? Olha só. E elas com o tempo também vão se desgastando. Já o plástico não, olha só. O plástico ele conserva a capa do seu material. Aquelas letras aqui douradas, né? Hot Stamp, não vai sumir. Então, por exemplo, né, eu vou mostrar uma outra Bíblia aqui que eu já encapei há muito tempo. Eu tenho aqui a Bíblia Shed, que eu encapei ela há bastante tempo. E olha só, ela continua bem bonita, bem legal. Porque o plástico conserva a capa do material, tá? Então pode ser Bíblia, pode ser livro, comentário bíblico, não importa. O importante é você estar encapando os seus materiais para conservar a capa. Então o que nós vamos precisar? Bom, principalmente o plástico, tá? É um plástico PVC da marca Vulcan que eu estou usando. É um plástico que geralmente as pessoas usam para forrar a mesa. É um plástico bem resistente, olha só. Ele não rasga tão fácil. Olha só, um plástico muito bom. Ele é impermeável também. Para as Bíblias, eu geralmente utilizo na numeração 0.15. Para os livros, eu estou usando 0.10. A diferença é muito pouca, tá? Os dois, 0.10 e 0.15, dá para trabalhar bem no seu material, tá? O 0.20... aí já é mais grosso, então eu não recomendo, tá? Então, você faz o corte, né? Eu já cortei aqui o plástico, geralmente ele é grandão, né? Dá para forrar até uma mesa de jantar, uma mesa aí de almoço. Então você corta ele nas medidas que dê para você encapar. Eu já fiz o corte para adiantar o nosso vídeo. Geralmente eu uso uma régua para medir, tá? Então olha só, eu coloco aqui esse espaçamento para fazer o corte nos 3 lados aqui, tá? Então é mais ou menos isso aqui. Então eu uso uma régua só para estar medindo para fazer o corte. Então olha só, aqui já está praticamente no jeito para a gente fazer, para a gente estar encapando. Então depois disso, tá? Olha só, eu recomendo também vocês darem uma limpada antes, tá? Porque senão enche de poeira aqui o plástico e acaba ficando, né? Então olha só, aqui a gente já tá... o plástico é um pouquinho maior, porque eu cortei e acabou sobrando, né? Foi uma sobra aqui que eu tô usando, mas não tem problema, vai dar certinho. Então você vai precisar de durex para estar colocando nas pontas e uma tesoura para estar fazendo o corte, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz para estar encapando. É muito prático, muito simples, com o tempo você vai pegando o jeito. No começo, eu lembro quando eu comecei a encapar, eu tinha um pouquinho de dificuldade. Bom, só para vocês terem uma noção,
vocês podem medir aqui as margens na grossura, na largura da régua, tá? O meu ficou um pouquinho maior, porque como eu disse é uma sobra e eu não vou cortá-lo, olha só, para não atrasar aqui o nosso vídeo. Então, é essa medida aqui, tá bom? Do plástico ao cortar para você estar encapando. Olha só. Então aqui deu certinho. Eu vou usar um pouquinho mais largo o plástico, um pouquinho maior, mas não tem problema, vai dar certinho. A dúvida maior das pessoas, né, ao encapar os seus materiais é na questão do corte na margem. Mas é muito simples. Eu vou estar fazendo aqui um corte só para vocês estarem vendo. Olha só. Você vem aqui na ponta, faz esse corte aqui, ó. Esse lado você corta dessa forma até a pontinha. E aqui você vai cortar um pouco diferente, ó. Você vai subir, tá bom? Olha só, você vai subir. Aí o plástico sai dessa forma. Então olha só como o corte deve ficar. Aqui na parte de cima é a mesma coisa. Então olha só. Você começa cortando no sentido contrário, tá vendo? Com uma linha reta. E em seguida você muda o corte na ponta. Olha só, vocês percebem que o corte vai encontrar aqui na pontinha, na quina da página. Então você agora muda o corte e sobe. Nesse sentido aqui. Por quê? Na hora que a gente for dobrar, para que as pontas se encontrem. Tá? Então esse corte aqui é muito importante. O outro corte que a gente precisa fazer, e eu vou estar mostrando aqui para vocês agora, é esse corte aqui perto da lombada. Então, como você pode fazer? Olha só. Você vai fazer no sentido contrário até encontrar com a lateral da lombada, tá? Porque esse corte aqui você vai dobrar, tá vendo? Olha como é que você vai fazer. Você vai dobrá-lo. Pois bem, então aqui nós já fizemos os cortes. Falta o corte aqui de cima, né? Vou tentar cortar aqui sem mexer com... Olha só. Então ele vai encontrar aqui para você estar fazendo as dobras. Então perfeito. Já fiz aqui os cortes e agora a gente vai estar dobrando as margens. Eu usei aqui, eu vou estar arredando para mostrar para vocês, eu usei a parede aqui para estar me auxiliando, né? Para facilitar o processo. Bom, e para facilitar também a questão da imagem. Agora eu vou estar fazendo as dobras. A primeira dobra é a da lateral. Então vocês vão dobrar e sempre vocês passam o dedo aqui na lateral para estar fixando, porque vocês vão entender que o durex é apenas para dar uma sustentação melhor. Então depois disso você dobra a de baixo. Então olha só. Tá vendo como é que encontrou certinho? Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar um pedacinho de durex que eu já cortei e vai colocar aqui na ponta só para fixar. Na parte de cima, né? Vocês vão fazer a mesma coisa. Olha só, aqui já está cortado. Tá vendo como encontrou certinho? Perfeito. Aqui fechou. A primeira parte já está encapada. E agora nós vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Então eu vou inverter. Olha só. E vou estar fazendo os cortes da mesma forma. É muito prático, você acaba pegando o jeito, né? Ao fazer muitas vezes, olha só. Primeiro corte, encontrou na quina. E daqui para cima, você muda o corte. Você vai fazer meio que subindo, tá vendo? Olha só como o plástico vai sair. Lá na parte de cima você vai fazer a mesma coisa. Aqui como ficou um pouco grande, né, eu poderia cortar, mas eu vou deixar dessa forma porque é uma sobra de plástico. Mas como eu disse para vocês, a margem ideal, olha só, seria da largura da régua. Tá? É a margem ideal. Mas eu fiz um pouco maior, porque é uma sobra e eu não vou cortar. Eu vou deixar dessa forma mesmo. Então olha só, transversalmente e na pontinha você muda o corte. Olha só como fica. Então aqui agora eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu arredar um pouquinho aqui para vocês conseguirem visualizar. Vou fazer esse corte
para a dobra. E na parte de cima eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar a câmera para que vocês vejam como eu vou fazer aqui na parte de cima. Da mesma forma. Encontrando aqui na lateral da lombada da página. Então é muito simples, né? Vocês percebem que é bem simples. Olha só. Então aqui eu já consigo fazer a primeira dobra. Você sempre lembra de passar a mão para poder fixar. E aí eu venho na segunda. Olha só, encontrou certinho. Então eu pego aqui um pedacinho de durex. Faço aqui a colagem. Olha só, pedacinho aqui. Faço a dobra. Lembra sempre de esticar bem, tá? Para não ficar enrugado. Então, dessa forma, a nossa teologia do Walter Brunelli está devidamente encapada, tá? Poderia puxar mais um pouquinho aqui para ficar um pouco mais justinho, né? Olha só. Mas aqui já está bem encapadinho o nosso material. E por último, o que você vai fazer? Cortar as sobras. Então, olha só. Aqui eu venho com a tesoura e vou cortar essas pontinhas aqui que sobraram, né? Então, lembra sempre de cortar bem rente. E aqui eu vou virar ele. Olha só. Cortar bem rente. Não ficar as pontas aqui para fora, né? Minha tesoura não tá muito boa. Então, essa não tá cortando muito bem, mas depois eu vou ver se eu consigo uma tesoura melhor, mas aqui já... Olha só como ficou encapado. Ajuda a conservar o seu material e, além do mais, você vai ter aí capa para a vida inteira praticamente. Olha só, ainda não encapei aqui o do volume 3, olha a diferença, né? Quase imperceptível, mas isso aqui vai ajudar a conservar a capa do seu material, tá bom? Então essa é a nossa dica de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aí um like, se inscreva no nosso canal. E se você quiser encapar materiais também, capa, brochura, é o mesmo método, tá? E bíblias também é o mesmo método, tá bom? Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser.